Olá, se você não me conhece, eu me chamo Monzi e hoje vim trazer um dos tipos de vídeo que eu mais gosto de assistir, claro, pois esse é o primeiro vídeo desse gênero no meu canal. O tópico que eu vim abordar hoje seria o Analog Horror, ou ARG. Analog Horror é uma série de histórias fictícias com terror melancólico, antigo e bem retrô. The sentence may have suited the law, but it didn't feel like justice to the defendant or the victim's family. Então, hoje eu vim abordar dessas, que no caso seria uma que eu gosto bastante, chamada The Boiling Man Worm Phenomenon. Então, vamos pro vídeo. Atenção! Esse vídeo contém conteúdo que para alguns pode ser perturbador. Prossiga com cuidado. Esse aviso vai lhe ajudar contra qualquer coisa que aquilo tente contra você. Mas também, antes de qualquer outra coisa, você vai precisar dos seguintes itens para prosseguir. Primeiro, tampões de ouvido. Segundo, um lápis. Terceiro, uma folha em branco. E por último, uma Bíblia Sagrada aberta no Salmo 91. Após isso, se alguma coisa tentar falar com você em uma língua que você entenda, use os tampões de ouvido. Pegue o papel e caneta e escreva as seguintes coisas. Eu posso ver esse papel. Eu posso ver minha mão. Eu não posso ouvir o grito de milhares. Eu não posso ouvir a celebração. Eu sou um humano vivo e consciente no planeta Terra. E assim que essas palavras forem escritas, você deve recitar o Salmo 91 em voz alta. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E se mesmo após isso continuar a ter pensamentos diabólicos, a única coisa que se pode fazer de certa forma é rezar. 13 de agosto de 2003. Árvore do Paraíso. Após a morte de um biólogo, narrador de um programa sobre natureza, uma reprise de um de seus episódios foi repassada na TV, onde o mesmo começa dizendo o seguinte: Bom dia, aventureiros! Hoje nos iremos adentrar no coração da floresta em busca de uma planta que se diz ser tão bonita quanto enganosa. Mas inesperadamente, segundos após o narrador terminar de fazer sua citação, o programa é interrompido por uma transmissão. Nela aparecia uma criatura estranha, com sua face derretida e deformada. Ela se comunicava com uma voz estranha e embaraçosa, e essa criatura ficou conhecida como FEM 228, ou Fenômeno 228. Mas o seu nome faz ainda mais jus à criatura, tendo como seu significado o derretido ou o cozinhado. Por questões de segurança, a tal transmissão foi encurtada,
e teve o seu áudio abafado e desacelerado. Essa transmissão foi denominada de Broadcast 813, em referência ao dia e mês que aquela transmissão ocorreu. No total, cerca de 530 pessoas viram a transmissão, e a maioria daqueles que viram tiveram sequelas graves como ansiedade e paranoia. Elas relatavam não conseguir tirar a imagem da criatura de sua cabeça. Elas afirmavam que a criatura parecia estar morando no seu cérebro e que estava alimentando-se de sua espinha. Antes que aquela programação se propagasse e ainda mais pessoas vissem aquilo, a Emprata foi ordenada a derrubar toda a energia do estado da Pensilvânia. Assim, se daria explicação para o grande blackout do Nordeste que ocorreu em 2003, que como justificativa tinha um suposto bug de software. Aproximadamente 50 mil pessoas ficaram sem energia, e com todo aquele caos se instaurando, a Emprata tentou arrecadar o máximo de amostra possível do fenômeno 228. Mas o caos já estava feito. 20 dias após a transmissão ter sido bloqueada e removida, uma epidemia de pseudocoma começou a surgir, deixando famílias com medo. O pseudocoma seria um estágio de coma em que a pessoa teria uma paralisação geral do seu corpo, mas ainda assim ficaria consciente. Ela não pode falar. O máximo que pode ser feito é piscar ou mover seus olhos para as laterais. Embora isso seja muito raro, aproximadamente 500 pessoas tiveram esse caso. Mas o fato mais bizarro é que todas aquelas assistiram ao broadcast. Já sabemos que quem está nesse estado não pode mover-se e nem falar nada, mas algumas pessoas que se encontravam nesse estado sabiam código Morse e assim conseguiram se comunicar e serem entrevistadas. Uma delas foi a seguinte: Job Zamperini, um idoso. Ele foi avistado. Um senhor de idade chamado Job Zamperini, que foi visitado pelo seu neto. Em um momento, o seu neto estava brincando no quintal. Ele tirou uma foto, mas logo viu que algo estava errado. Ao observar a imagem, ele finalmente percebeu. A criatura estava ali, em pé, e visualizando. Esse seria a criatura, o deus demoníaco. Job relatou que uma voz falava com ele e que essa voz afirmava que iria machucá-lo e aqueles à sua volta, caso ele revelasse quem ele era e o que falava. Mas a informação mais relevante de tal entrevista foi a que Job sempre escutava trombetas antes de dormir. Job, logo após isso, diz que Deus está junto dele. Mas estranhamente, as palavras do quadro do seu quarto começam a mudar. E o que antes era "deixe tudo nas mãos de Deus e durma", agora se transforma em "eu posso ver você". De repente, a criatura, ou melhor, o deus demoníaco, começa a lentamente surgir ao lado de sua cama. Mas percebendo agora, a criatura sempre esteve lá. Sempre esteve observando. Isso significa que ela não mente quando disse que
podia ver você. Ela sempre esteve vendo você. You can see my brain. I am here, doctor. I am here for you. I am pregnant. I am pregnant. Because you are my sunshine, doctor. Help me!